Legal, gente. Como vamos ler Gênesis? É a aula de hoje, a aula 2. Eu queria destacar uma questão importante, principalmente em escola bíblica dominical. As nossas experiências pessoais, a minha, a sua, elas não podem estar acima do que diz a palavra de Deus. Se a minha experiência pessoal estiver acima da palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Nós estávamos reunidos numa igreja antiga nossa, e aí um jovem, era uma escola bíblica dominical como essa daqui, nós nos separamos em grupo, e eram mais grupos de jovens. E aí um jovem chegou no meio do grupo e falou assim, olha, eu tenho melhores amigos no mundo do que na igreja. Aí aquilo entrou mal. Que negócio é esse? Do que ele está falando? Lá em 2 Coríntios vai falar a respeito de julgo desigual, tá no capítulo 6, verso 14. O que vai falar ali? Não se refere apenas a namoro e a negócios, se refere também à amizade. Então, quando ele falou aquilo, poxa, tem alguma coisa errada. Quem estava liderando o grupo já pegou e falou, olha, não é isso. Porque se você se reúne semanalmente com um grupo que tem a mesma fé, confia no mesmo Deus, como que alguém do mundo pode ter um relacionamento melhor com você do que quem está aqui? Final da história, para a gente resumir. Ele tinha problema de relacionamento e queria dar uma pinicada em quem estava ali. Ele pecou ali. Ele queria cutucar alguém que estava ali. Alguém não, alguns, que era mais de um. E aí usou desse tipo de argumento. Falso, errado. Que se nós criarmos um relacionamento melhor com pessoas do mundo, mas não tenha dúvida que na primeira semana vai receber uma Bíblia, vai receber um convite para a gente falar mais sobre determinados assuntos. Normal. Mas, gente, não serão nossos melhores amigos. Nossos melhores amigos e com quem nós temos mais relacionamentos estão aqui. E se não estiver aqui, tem alguma coisa errada. Ou seja, lá fora não pode ser. Então, as nossas experiências não podem estar. E só lembrando, ele não saiu da igreja, ele continuou, conversaram com ele entendeu, pediu perdão, acertou, ok. Só que tem muita gente que não fica na mesma igreja. As pessoas ficam com aquela questão da mágoa, do sentimento ruim, não, eu não gosto dessa igreja por causa disso, daquilo, e daqui a pouco está em outra. E lá na outra, vai para outra. E aí? O problema pode estar na pessoa. O espaço da igreja é um espaço para restaurar, para cuidar. Então nunca a experiência minha ou sua, ou de qualquer pessoa, vai estar acima do que diz a palavra de Deus. Olha, é um detalhezinho essa questão do julgo desigual. Gente, não é julgo de julgar, tá? Jugo é aquele equipamento que o boi coloca sobre o tronco para poder fazer o arado. Então, quando você tem dois bois juntos, eles precisam caminhar juntos. Se um ficar mais alto ou mais baixo, pronto, você já está prejudicando o trabalho do animal ali na agricultura. Jugo é isso. Jugo não tem o L no meio. É jugo. Não é julgo. É jugo. Então, essa questão do jugo desigual é um negócio que a gente precisa cuidar nas nossas vidas, seja nos negócios, no namoro, com as amizades, influência. Então, tudo isso a gente precisa, digamos assim, cuidar. Vocês vão se lembrar da pregação do Marcos Soares, não foi o tempo que ele teve na IBD, mas foi o tempo em que ele esteve pregando para nós. Ele usou essa palavra aí, Zeitgeist. Pronunciei certo, Udo? É isso mesmo? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Alemão é difícil, gente. É o espírito da época. O que está pulsando naquele momento ali? Foi isso que ele deixou claro para nós. E ele usou o exemplo da Torre de Babel, que era o povo que vivia em rebeldia. O espírito da época era a rebeldia. Não mudou muito hoje. Hoje nós temos o império do secularismo, que vem trazendo informações contra Deus. A gente vai ver um pouquinho disso daqui a pouquinho. Mas o que acontece? E eu acho que foi bastante marcante na pregação do Marcos Soares. É nós separarmos a figura do ateu, aquele que não crê em Deus, a figura do idólatra, do paganismo, aquele que cria um Deus, e necessariamente não precisa ser de madeira, pode ser uma construção mental, essa questão do ídolo. Tá? E aí você tem o secularista. O secularista, ele afirma que ele crê em Deus. Só que ele quer Deus do lado de fora da vida dele. Ele não leva em conta os valores e os princípios de Deus. Se a gente fosse fazer uma comparação,
ele chega a ser pior que o ateu. Porque o ateu simplesmente ele nega. Já o secularista, ele fica no meio do caminho. E aí é que está o perigo. Ou seja, ele não deixa de falar que existe um Criador, mas ao mesmo tempo não segue a palavra de Deus, debocha até, não leva em consideração e quer Deus do lado de fora. Qual é o grande problema dessa questão? Os nossos filhos, a nossa família. Nós estamos inseridos no mundo. Só que o que acontece? Muita coisa vem passando despercebida e desapercebida. São duas palavras diferentes. Uma você não vê, passou e foi. E a outra veio para cima de você e você não teve poder de reação. Você não sabe como lidar com aquilo. Você não sabe o que fazer com aquilo. Você não tem recurso. Você não tem subsídio. E um dos objetivos do nosso estudo aqui como Escola Bíblica Dominical esse ano é estar trabalhando essa questão. Como vamos ler a Bíblia? E principalmente, qual o propósito de lermos a Bíblia a partir de Gênesis? E é aí que a gente vai estar correndo esse ano todo. Eu me lembro de um pastor, eu não vou citar o nome dele, essa parte eu não vou cortar, eu não vou citar o nome dele até para resguardar. Isso já tem muitos anos, tá, gente? Mas aquilo nos marcou muito, aquilo nos deixou extremamente chateados. A esposa dele é psicóloga, ele pastor tradicional, bastante conhecido no Brasil. O que aconteceu? O filho dele, aos 18 anos, ele tem 2 filhos, chegou para ele e disse: eu não sei que fé é essa que vocês têm. Eu não sei o que é isso. Não sei como viver isso, não sei nada. Mas não disse no sentido assim, estou precisando de ajuda. Disse, eu não quero isso para a minha vida. Agora estranho, porque os pais são exemplares. Ajudando famílias dentro da igreja. Só que olha só, o filho ficou pelo meio do caminho. Agora você já pensou o seu filho, sua filha, chegar para você e falar, ó, isso não é para mim? Ó, eu não sei que fé é essa que você tem. Gente, eu não quero aqui... Qual o motivo de... A gente poderia relacionar vários motivos aqui. Ele cuidava mais da igreja, eles cuidavam mais da igreja do que do lar. Terceirizaram para a igreja, que a igreja cumpre esse papel, e cumpre bem, mesmo a igreja deles lá. Só que o que acontece? Não tinha aquele contato dentro de casa. Como você está? Olha, você... discipulado dos filhos. Essa é a palavra. Faltou o discipulado com os filhos. Parece estranho, né? Que uma pessoa que se envolva na organização da igreja, no entanto, só que isso é um repeteco, gente. No Velho Testamento nós temos vários exemplos. Desde Arão, Samuel, profeta Eli, Davi teve problemas, Salomão. Só que Davi teve 20 filhos, né? Então, assim, a responsabilidade nossa, como os pais, estarmos discutindo esses assuntos. E é isso que que eu espero que possa cativar vocês durante esse ano que a gente vai estar passando nessa leitura. E que a gente não venha ter esse tipo de surpresa lá no futuro. Porque já tem gente batendo na porta pedindo ajuda. E um dos motivos desse tempo aqui é exatamente esse, que a gente possa estar discutindo. Por que o livro de Gênesis é tão questionado? Eu queria ouvir um pouco vocês. O que vocês acham? Por que o livro de Gênesis é tão questionado? O primeiro livro de Moisés, aquele que estabelece a criação, é tão questionado. Não tem certo, não tem errado, tá, gente? Vocês podem falar, fiquem à vontade para comentar. Fala, Hugo. Quando eu estava para me converter, um grande obstáculo que eu tinha era a questão da criação e evolução, por exemplo. Então aquilo teve que ser muito bem trabalhado na minha vida para que eu pudesse começar a crer naquilo que eu estava lendo. Né? Porque tudo que a gente estuda na escola fala que é mentira, livro de Gênesis. Tudo que o mundo mostra pra gente é mentira. Isso é ridículo. É impossível ter acontecido isso. Mais alguma outra opinião? Fala, Terezinha. Porque quando você invalida o começo, você invalida o resto todo. Acabou a aula, pessoal. Até logo. Gente, é exatamente isso. Vocês acertaram o alvo.
nós precisamos estar preparados para dar respostas. Talvez não de imediato, talvez não na hora, talvez você vai precisar dar uma lida, não tem problema nenhum, você não precisa ser formado em teologia. Só precisa ler a Bíblia. Só ler a Bíblia. Só isso. E o Espírito Santo vai revelar para nós. Disso você não tenha dúvida. Esse jornal é o nosso jornal local lá da Baixada Santista. Né? Há aproximadamente 2 anos atrás, um advogado, eu não vou citar o nome dele, escreveu Mito e Realidade. E aí o que ele vem descrevendo? Ele vem falando sobre o dicionário, o que significa a palavra mito. Então, ele usou fábulas, histórias, conto da carochinha, coisas desse tipo. Ele vem definindo o que é um mito. Né? E aí ele citou como um mito, por exemplo, Pedro Álvares Cabral não foi ele que descobriu o Brasil, Cristóvão Colombo não foi ele que descobriu a América. Ele veio descrevendo. Até que ele chegou na questão de Gênesis. E olha a lambança que esse camarada fez. Ele escreveu assim, não vai dar para vocês enxergarem daí. Outro mito é o da serpente, que induziu Adão a comer a maçã. Ele botou aspas na maçã. Do que resultou o absurdo pecado original. Pois se o grande arquiteto do universo, já fica claro para nós que ele é maçom, geralmente maçom usa esse termo, não desejasse que a maçã fosse comida, não teria aparelhado os humanos com órgãos reprodutores. Mito que é negado pela mesma Bíblia, segundo a qual ele teria dito, crescei e multiplicáveis. Porque, considerando que não somos amebas, se multiplicam por siciparidade, ocorre com a conjunção homem mais mulher. A história é um repositório de mitos que têm sido desmentidos pelos verdadeiros cientistas, historiadores, que mostram o quanto de mentiras havia nos relatos anteriores. Você já deve estar formulando uma resposta, porque ele fez uma bagunça aqui. Ele misturou Gênesis 1, onde Deus fala que a multiplicação é bênção, com Gênesis 3, a queda. E outra coisa, ele está dizendo que o pecado foi a relação sexual entre Adão e Eva. Não. Secularista. Os católicos estão só copiando, mas não é um conceito católico. Né? Conceito secularista. Agora, é muita estratégia do diabo isso. Sabe por quê? Uma partezinha é verdade. Não dá para vocês enxergarem, mas ele escreveu Deus, com letra maiúscula. E ainda chama Deus de arquiteto. E depois, a própria Bíblia que revela Deus, ele invalida, dizendo que a Bíblia entrou em contradição. Então, a bagunça. Então você já deve estar formulando aí na sua cabeça alguma resposta. Só que tem um detalhe. Essa resposta só vai poder ter 900 caracteres. E eu sou prolixo. Eu tenho dificuldade de resumir as coisas. Prolixo é quase prolixo, né? Escreve um monte de coisa, depois vem apagando. Não vai caber. Ele tinha, acho que mais ou menos 5.000 caracteres, eu só tenho 900. E depois pode ter réplica, tréplica, e aí vai embora. Eu vou dar réplica. Eu tenho que levá-lo a rever o que ele escreveu. Então, o que acontece? A gente vai verificar que... como é que eu vou dar essa resposta para esse camarada com 900 toques, sendo que eu tenho um mundaréu de coisa para falar? Então, eu vou chamar pessoas, outros grupos religiosos, vou invocar o camarada para ele ler o que ele escreveu, e depois, se ele vier com uma tréplica, aí eu rebato depois até que a tribuna do leitor, que é o nome da página, corte a conversa. Agora, como fazer isso com 900 caracteres, né? Eu demorei um pouco para fazer esse negócio. Com relação ao artigo mito ou realidade, o meu se chamou Verdade e Realidade, escrita por Tararã, ao expor que o pecado original seria um mito, importante destacar que o autor respeitasse as comunidades judaicas, católicas e evangélicas, pois, por tabela, ao desacreditar do pecado original, também estará desacreditando das leis judaicas, remissão dos pecados, da Páscoa, libertação do pecado, e do Natal, nascimento de Cristo. Crescei e multiplicai vem antes da queda do homem na Bíblia. Portanto, não há porquê desfazer ou ligar de forma equivocada do plano original de Deus com a queda do homem. O senhor Tararã precisa ler a Bíblia inteira para saber que o pecado original, Páscoa e Cristo estão interligados. 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 e 22. Visto que a morte veio por meio de um só homem,
também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Tirando o meu nome ali embaixo e tirando o tema lá em cima, tem 900 caracteres. Alguns espaços aí foi diagramação do próprio jornal. Ele não respondeu, não escreveu mais nada sobre religião. Nada. E também diminuiu muito a problema. Não foi por conta disso, tá, gente? Mas provavelmente ele cometeu outros equívocos em outras áreas e aí foi diminuindo a participação dele nesse trecho do jornal. Nós precisamos saber lidar com isso. Talvez até num bate-papo, não precisa ser num jornal. Eu estou usando isso aqui apenas de uma forma didática, mas é mais para mostrar que está aí, batendo na nossa porta. Um pedacinho de nada é verdade. Deus é arquiteto? É. Foi Deus que construiu? Foi. Mas todo o resto tá uma bagunça danada. Só que esse jornal atinge 2,5 milhões de pessoas. Então não dava para deixar isso passar em branco. Mas não dava mesmo. E principalmente sem um versículo bíblico que pudesse... Olha, a Bíblia não é o que você está pensando, amigo. Isso aqui não foi mito. Não foi conversa fiada. Eu imagino que outras culturas talvez pudessem, outras religiões pudessem ficar chateadas com o que foi colocado. Mas nem todo mundo vai ter essa ideia de, olha, isso aí precisa ser rebatido. Isso é mentira. Isso não é verdade. Lá em cima nós temos Adão, 4.000 anos, e aqui vocês têm Seth, 7. Lembram-se? Eram 2. Caim matou Abel e se dispersou. Adão e Eva tiveram o terceiro filho, que foi 7, e de 7, aí vem descendo aqui, aí nós conhecemos um camarada aqui, ó, Enoque, Matusalém, 969 anos, é isso mesmo, gente? Lameque e Noé. Tá lá, ó, 950 anos, de 2.948 a 1998. Só lembrando que vem decrescendo os anos, porque nós estamos falando de um período antes de Cristo, então os anos eles vêm decrescendo. Agora, sabe o que é interessante aqui? Todo esse povinho aqui, ó, nós vamos nos lembrar que de Noé desceram da arca 8 pessoas. Tudo bem? A esposa de Noé, os 3 filhos e as 3 esposas. 8. Ok? Sem Cã e Jafé. Essa linha aqui, ó, vai seguir a sequência. Esse aqui é Sem, tá? Tá em inglês, mas é o povo semita. Então vocês imaginam que esse povo aqui todinho, ó, até Terá, foram contemporâneos de Noé. Então vocês imaginam Noé sentado e um monte de gente vindo. Ah, então, e como é que foi? Ah, foi assim, foi desse jeito, tal, oralmente. Como foi o dilúvio? O que aconteceu? Esse homem tinha muita história para contar. E esse povo foi sendo alimentado com essas histórias, até que chegou Abraão. Quando Noé faleceu, Abraão lá em cima, 2 anos depois ele nasceu. Então quer dizer que todo mundo que veio anteriormente a ele, o pai, o avô, souberam dessas histórias oralmente através do próprio Noé, que fez essa narrativa. Apenas o povo semita aqui. Cã e Jafé somos nós, é todo o povo do resto do planeta. Sem exatamente o povo de Israel, que vai dar origem ao povo de Israel. Aí nós temos Abraão e aqui nós chegamos aqui na figura dos patriarcas. Abraão teve seu filho Isaac, depois Jacó. Jacó teve os seus 12 filhos. Aqui nós chegamos em Jessé, que foi o pai de Davi. E lá em cima, em verdinho, nós temos Judá. Eu queria que uma pessoa abrisse a Bíblia em Gênesis, capítulo 49, bem ali no finalzinho, versos 9 e 10. E uma outra pessoa pudesse abrir em Apocalipse, capítulo 5, verso 5. Judá é o mocinho, da presa você suprime, filho. Ele se agacha e se deita como um leão. E como um leão, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá. Nem um bastão se ferirá de entre seus pés, até que venha Sidó, e a ele obedecerão os povos. Os povos obedecerão, em outras traduções, nações obedecerão. Quem abriu em Apocalipse capítulo 5?
Pode ler o verso 5, aí depois você pode pular para 9 e 10. Erga sua voz. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore. Veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Agora, 9 e 10. 9 e 10. E entoavam um cântico novo com essas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Amados, nós temos aí o leão da tribo de Judá. Tem gente que encontra esse termo sobre Jesus em Apocalipse, mas acaba não fazendo associação com um dos filhos de Jacó, que passa desapercebido. Muitas vezes, quando você vai ler, porque raramente você vai ler genealogia, né? Mas a genealogia prova a consistência do reinado. Lembra que Deus tinha dito para Abraão: de ti serão abençoadas todas as famílias da terra? Faz sentido, né? Se a gente for parar para pensar humanamente falando, porque Abraão morreu, e aí? Como é que todas as famílias da terra... Então, todas é o quê? É um pouco? Não. Todas, são todas. Na hora você poderia ficar... Como é que Abraão tem essa capacidade? E aí a gente estuda genealogia, e aí a gente começa a verificar que, puxa, tudo isso tem uma lógica profunda, tremenda. E Jacó fez o quê na hora de abençoar os filhos? Ele já mencionou antecipadamente que o cetro, ou seja, o reinado, não se afastaria da tribo de Judá. Ele já estava antecipando a vinda do Senhor Jesus. Foi um spoilerzinho ali, né? Uma profecia de que Jesus viria a partir de Judá, da descendência de Judá. Continuando, aí a gente vai para Jessé, e aí a gente entra já no reinado de Davi. Com Batseba ele teve Salomão, e depois Roboão, que foi quando o Israel foi dividida, né? E aí nós temos José. Mas, Sandro, José não foi pai biológico de Jesus, porque foi o Espírito Santo que fez a obra. Como é que fica essa questão? Então, mas você vai ver lá no capítulo 1 de Mateus, no verso 19, que José era extremamente justo. Quando a Bíblia fala que o homem é justo, significa que o camarada seguia a lei, era uma pessoa que tinha temor a Deus. Foi essa pessoa que foi separada ali para pegar Jesus no colo. Os primeiros momentos da vida de Jesus, desde criancinha. Poxa, mas ele não era o pai biológico. Mas o que a gente sabe sobre essa questão da adoção? Quando você pega e adota alguém, o que você faz? Você cria como seu filho. E foi o que aconteceu. Só lembrando que, olha lá, tem uma ligação. José tem linhagem real. Tudo bem? Dos dois lados. E lá em cima você tem Natã, o outro filho de Davi, com Batseba, até chegar em Maria. E aí nós temos Jesus. E o cetro jamais se afastará da linhagem de Judá. E é por isso que Abraão iria abençoar todas as nações. Vamos continuar. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem saiu o pecado do mundo. Romanos capítulo 5, verso 18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Lloyd Jones, olhe para Adão e enxergue a si mesmo. Você, embora nada tivesse feito, foi declarado pecador. Olhe para você mesmo em Cristo e veja que, embora você nada tenha feito, é declarado justo. Para aquelas pessoas que falam, né? Adão pecou, mas eu não estava lá. Você não precisou fazer nada.
para herdar o pecado. Como também só precisa aceitar o Senhor Jesus por ter a graça. Ele já fez a obra redentora por nós. Reino dividido. Lá em cima você tem assim que Salomão faleceu, o filho dele, Roboão, que é o do sul, dividiu o reino. Aí ficou Jeroboão no norte, que não é filho de Salomão, tá? E Roboão no sul. Esse momento, até aí, até essa etapa do povo de Israel, Israel era como se fosse o quê? Uma vitrine. Todos os povos em volta viam para Israel, muitos entendiam que Deus estava do lado de Israel. Se você pegar ali em Josué, a descrição de Raabe, ela faz um resumo. Olha, nós estamos com medo do seu povo. Porque nós sabemos, pelas notícias, de que o Mar Vermelho se abriu, de que povos foram dizimados. Por isso, nós acreditamos que o Deus verdadeiro está do seu lado. É isso que ela fala para os espiões. Então, ou seja, o povo da região já estava entendendo que existia o Deus verdadeiro. Tudo bem? E aqui você tem um momento de fraqueza de Israel. É um momento em que o reino é dividido e Deus não dá as costas para esse povo, ao contrário, eles é que dão as costas para Deus. Tá? Só que Israel teve esse papel, não era Israel que ia até os povos é que olhavam para Israel. Mas aí o que aconteceu? Com a instituição da igreja no Novo Testamento, através do Senhor Jesus, nós passamos a ir a outros povos. Só que tem um detalhe, não tem nada de errado a questão de missões, Atos 1:8, não tem nada de errado. Só que não adianta nós fazermos toda essa questão do trabalho missionário lá fora, se dentro da igreja local, os pais não estão cuidando dos filhos, nós não estamos cuidando uns dos outros. Então é simultâneo esse trabalho. Nós fizemos parte no passado de uma igreja que focava muito em missões, não tinha nada de errado. Mas não poderia deixar de trabalhar internamente com as pessoas dentro da igreja. Mesmo porque também, como é que nós vamos cumprir o ID de Jesus, de fazer discípulos, se nós não estivermos preparados para isso? Até mesmo com os nossos filhos. Né? Família, o ideal de Deus. É para isso que a gente vai ficar investindo tempo discutindo essas questões. E, gente, eu espero que não pare aqui na escola bíblica. Que você converse com seu amigo, com seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa. Que vocês tenham um tempo separado para conversar um pouco sobre essa temática. Se puder comprar o livro, melhor ainda. Né? Esses dois homens, esse já teve aqui na CB Moema, Marcos Eberlin, de Campinas, cientista, o foco dele é química, esse é o professor Adalto Lourenço, presbiteriano da Igreja Presbiteriana de Limeira, o foco dele é física. Esses dois homens, eles estão na linha de frente dentro dessa questão da ciência, mas com foco em demonstrar a verdade baseada na palavra de Deus. O professor Adalto, ele sempre coloca uma coisa interessante que me marcou muito desde a primeira vez que ele falou isso, já vai fazer uns bons anos. A ciência devidamente comprovada e a palavra de Deus devidamente interpretada jamais entrarão em contradição. Por que ele afirma isso? Gente, tem a ciência, ela está aí, muita coisa comprovada, mas nós temos um problema que envolve interpretação. Esse é o problema. A gente vai ver um pouquinho. O foco aqui não sou eu com o Adalto, não, há 13 anos atrás. O foco aqui é a camisa. Pois é, rapaz. Ele também, você viu? Tá menos branquinho o cabelo. O meu também. A minha camisa tem uma fórmula ali. Ali é o capítulo 1, verso 3. Se Deus haja luz e ouve, aí tem uma fórmula. Tem uma história interessante do professor Adalto, que ele foi convidado para falar na USP, para jovens. E aí vocês já sabem o que aconteceu. Um monte de gente fez cartaz e tal, dizendo fora a Bíblia, fora pastor, fora a teologia, fora não sei o quê, esse tipo de coisa. E o professor Adalto, eu diria, ele e o Eberlin, são duas pessoas capacitadas para falar para universitários. Por quê? Eles usam linguajar técnico e científico. Nós, linguajar bíblico, é o que nós conhecemos. E aí o que aconteceu? Ele foi para a lousa, essa foi a aula, o começo da preleção. E começou a escrever de cabeça
esse tipo de fórmula. E a molecada sentada, o que eles fizeram? Começaram a dobrar os cartazes. Porque começaram a ver que ali na frente não era um pastor. Era um cientista que estava ali na frente. E aí ele perguntou, vocês sabem o que é isso? E aí ele foi falando, fórmula por fórmula, o que era. De cabeça, uma por uma. Aí a molecada recuou, né? Falou, esse camarada sabe o que ele está dizendo. E aí ele fez a palestra dele inteira sobre criacionismo. Ele não usou a palavra Deus, usou design inteligente. Só que o que aconteceu? Logo no final, um grupo veio procurá-lo. Foi lá para cima para conversar com ele. Esse grupo, aí sim ele foi falar de Deus, foi falar que não, Deus é o Criador. Porque até os alunos, alguns que tiveram até algum tipo de envolvimento com fé, com religião, falaram, poxa, mas como é que é isso? Já foram para ele do tipo, escuta, mas você não crê em Deus? Não, creio sim. Não, mas é que você usou o termo design inteligente e tal. Ah, então, para esse público, você precisa saber falar que existe um Criador. Qual o nome que você vai dar para ele é uma outra questão e depois a gente aprofunda mais. Eu quero concluir uma segunda coisa aqui. Muitos de nós achamos que os jovens sabem para onde estão indo e sabem o que querem. Não. Eles precisam de referencial. Meu, seu, nosso. E de boas influências. Você precisa saber com quem seu filho está andando, com quem ele está se relacionando, o que está acontecendo. Porque não é de duvidar, gente, que numa faculdade vai todo mundo atrás de quem está liderando. E quem está liderando está com a faixa lá. Não, Deus. Opa, peraí. Não, Deus? Que negócio é esse? No entanto, estava o homem de Deus ali apresentando. Né? E com certeza, todas as preleções que ele pôde estar fazendo nesse segmento, eu imagino que aumenta a nossa fé. Porque quanto mais cientistas estiverem mostrando, e não tem só eles não, tá, gente? Nos Estados Unidos tem muito mais gente. Talvez no Brasil tenha menos. Mas tem muito mais gente mostrando que a Bíblia está certa. Esse camarada aí, Stephen Hawking, ele foi um dos ateus. Ele já morreu em 2018, ele teve uma doença, né, degenerativa. E ele, como ateu, né, ninguém criou o universo e ninguém dirige nossos destinos. Isso me leva ao profundo entendimento de que provavelmente não existe céu e nem vida após a morte. Há uma diferença fundamental entre a religião, que se baseia na autoridade, e a ciência, que se baseia na observação e na razão. A ciência vencerá porque funciona. Do ponto de vista dele, isso é uma competição? Para nós é só uma questão de fé. Mas para ele, se transformou numa competição. Só que olha só, esse homem foi considerado um gênio, mas um tolo. Por quê? Olha só o que ele fez. Desculpa a falta de definição, tá, gente? Não adianta nem eu diminuir aqui, ali, porque é slide de slide. Isso aqui tem mais de 20 anos. Esse diagrama ele criou, é o Big Bang. Só que o que aconteceu? Tem 8 etapas acontecendo aqui. Nas 2 primeiras, ele botou um monte de ponto de interrogação. Não é que o dia foi colocar depois, tá? Aquele ponto de interrogação ali, ele descreveu como leis físicas desconhecidas. Você já deve estar imaginando aí o que deve ser isso. O que é leis físicas desconhecidas para nós? Isso aqui são leis físicas desconhecidas. É o que nós conhecemos. Alguém aí falou, não sei se foi minha esposa que falou. Isso nós conhecemos muito bem. Só que ele não conheceu. Ele não conheceu esse Deus. Por isso, ele usou aqueles termos. Mas nós vamos precisar lidar com esse tipo de coisa. Nas escolas, alguém comentou aí. Nós vamos precisar lidar com esse tipo de coisa. Gente, ele errou na definição dele. Totalmente equivocado. O próprio diagrama que ele mesmo fez está errado. Se ele colocou leis físicas desconhecidas, ele já está dizendo que foi um milagre. Ele mesmo afirmou que foi um milagre. Isso aí não foi escrito depois por alguém. Ele mesmo. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos.
Romanos capítulo 1, de 18 a 22. Se Stephen Hawking não aceitou o Senhor Jesus no seu leito de morte, nós sabemos por onde ele foi. Se ele aceitou o Senhor Jesus no seu leito de morte, nós também sabemos por onde ele foi. Irmãos, isso aqui não foi feito por mão humana. Eu queria que você olhasse aqui dentro desse auditório, até onde a sua vista alcançar. Para pensar. Tudo aqui foi desenhado. Tudo aqui foi planejado. Tudo aqui foi feito por alguém que sentou numa prancheta e desenhou. Desde a roupa que você está usando, esse computador que eu estou usando, esse tablet, esse projetor, aquela madeira, alguém mediu aquilo tudo. Não é intuitivo para nós entendermos que um ser superior criou isso aqui, que nós chamamos de Deus? Tem 300 metros de diâmetro, fica no Caribe. Tem 120 metros de profundidade esse negócio. Alvo de estudo. Alguém fez isso com as mãos? Eu não vou nem entrar na questão das galáxias, não vou entrar nem nisso, gente. Vou deixar para a próxima aula. Yellowstone, Estados Unidos, Aurora Boreal, Islândia. Não estou nem me referindo às questões técnicas envolvendo tudo isso que eu estou apresentando. É só beleza, tá, gente? Se a gente for entrar no detalhe da Aurora Boreal, é outra aula de 1 hora. Cristais de gelo, os mais antigos vão achar que é a casa do super-homem lá, aquele primeiro lá. Mas isso é real, existe. Quando o filme foi feito, isso não existia, ninguém tinha descoberto ainda. Os mais jovens não sabem nem do que eu estou falando. Assistam o filme. Fica no México, tá? Piscinas de gelo, Turquia. Baobás, Madagascar, parecem colunas. Olha as pessoas próximas dessas árvores. Lençóis maranhenses. Escuta, eu não coloquei isso aqui porque você estava aqui, não. Já estava, no slide, tá, Giovaldo? É bonito esse negócio, não é? Cataratas do Iguaçu. Agora eu quero perguntar para vocês, que mão fez esses negócios? Por isso que não dá para ter desculpa de que Deus não existe, que Deus não criou todas essas coisas. Monte Fuji no Japão. Algarve, Portugal. Ó, alguém de Portugal aí já está. Islândia. Nazaré, Portugal. Gente, é a mesma foto. São dias diferentes, tá? Aqui tá revolto, tá um dia de briga mesmo para surfar. Tem um cara descendo aqui, ó. São aproximadamente 25 metros, de lá de cima até aqui embaixo. Aqui tá tranquilinho, tá vendo? Mas olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que tem um farol? Olha o farol aqui, ó. Ops. Aqui, ó. É a mesma... Quem criou esse negócio todo? Essa beleza toda? Então a própria natureza já revela. Se nós estamos numa sala pequenininha assim, e tudo que está aqui foi projetado, planejado por alguém, por que não imaginar que isso também não foi? Quanto a mim, eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Gente, eu quero terminar com um desafio. Nós temos envolvimento com a Igreja do Senhor Jesus, a igreja local. Mas é importante que os nossos filhos, que você sirva a Deus. De que forma? Procure os ministérios dentro da igreja. Saiba onde é que você pode servir. Muitas vezes nós fazemos parte da igreja e nos dizemos que não, essa igreja faz parte da minha vida. Mas o que eu tenho ajudado? De que forma que eu tenho colaborado? O que eu tenho feito? Se coloque à disposição. No momento que Josué coloca essa frase, ele está desafiando o povo. Mas não está desafiando o povo a participar de ouvir. Está chamando o povo para levar Deus a sério. Por isso ele usa o termo servir. Eu tenho convicção de que se você, sua esposa, seu marido, seu filho, estiver plenamente envolvido com a igreja, não tem a menor chance de ele virar para você e falar, olha, eu não conheço essa fé, esse Deus. Porque ele vai ser parte envolvida nesse projeto. Não é algo que está acontecendo por aí. Não, eu faço parte. E com certeza Deus vai te dar habilidades para isso.